Sabe aquela imagem, talvez de um filme antigo ou de uma foto de um padre celebrando a missa de costas para o povo? A primeira coisa que vem à mente é: nossa, que estranho, ele está ignorando todo mundo. Essa ideia pegou. Mas e se eu te disser que essa história de dar as costas pode ser uma das maiores mentiras que já contaram sobre a missa? Vamos desvendar isso juntos. Olha só a cena: o sacerdote lá na frente, olhando para o altar, e a assembleia toda atrás dele. Dá a impressão de distância, né? Quase um desprezo. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: era essa a intenção? Ou será que existia um significado muito mais profundo aí que com o tempo a gente acabou esquecendo? Então, para a gente entender essa posição, o segredo não é olhar para as costas do padre. O segredo é seguir o olhar dele. A chave de tudo é perceber para onde não só ele, mas todo mundo estava olhando. O foco não era o homem, era o que estava diante de todos. E tem uma fala do padre Christian Shanker que mata a charada. Ele diz que, na celebração, estava todo mundo voltado para o altar. Ou seja, não era uma coisa só do padre, era a comunidade inteira, o povo, os ministros, o sacerdote, todo mundo unido numa única direção, com um só foco. Tá, mas por que o altar é tão importante assim? A resposta está lá no Catecismo da Igreja Católica. Ele explica que o altar não é uma simples mesa, não. É o símbolo mais poderoso dentro da igreja. Ele representa a própria cruz de Cristo. É ali que o sacrifício se torna presente de novo. Agora a lógica começa a aparecer, né? Se o altar representa o sacrifício na cruz, quando todo mundo se volta para ele, simbolicamente, todo mundo está se voltando para o Calvário. É todo mundo olhando junto para o epicentro da fé, o sacrifício de Jesus. E é exatamente por isso que o crucifixo é fundamental. Como explica o padre Paulo Ricardo, a liturgia exige a imagem do crucificado para ninguém se esquecer do que de fato está acontecendo ali. A missa não é um simples encontro, é a renovação do sagrado sacrifício da cruz. Ok, se estava todo mundo olhando para o mesmo ponto, isso levanta outra questão. Qual era, então, o papel do padre? Bem, longe de se isolar, ele estava, na verdade, liderando. Para entender isso, a analogia do padre Christian Shanker sobre a igreja peregrina é simplesmente perfeita. Pensa na igreja como um povo em movimento, numa jornada espiritual. E em toda jornada precisa de alguém para ir na frente, guiando o caminho, certo? Nessa visão, o padre lidera o povo e todos juntos seguem o crucificado. Então vamos colocar as duas posturas lado a lado para ficar bem claro. Na postura tradicional chamada ad orientem ou ad deum, que significa para o Oriente ou para Deus, o padre e o povo olham juntos na mesma direção. É como um pastor à frente do rebanho. Já na postura moderna, a versus populum, ou voltada para o povo, o padre fica de frente para a comunidade. O formato lembra mais um diálogo, uma conversa. Então, fica óbvio que a questão nunca foi dar as costas. A lógica era outra. Pensa num capitão no leme de um navio com toda a tripulação olhando para o mesmo horizonte. O padre estava lá na frente, guiando a oração de todo mundo na direção de Deus. A mudança para a celebração de frente para o povo foi sem dúvida uma das alterações mais visíveis na liturgia no último século. A intenção era enfatizar a missa como um encontro da comunidade, uma ceia compartilhada. Mas claro, essa mudança também trouxe junto algumas novas questões teológicas. Uma dessas preocupações é apontada pelo padre Paulo Ricardo. Ele usa um termo complicado: antropocentrismo litúrgico. Mas a ideia é simples. O risco, segundo ele, é que a comunidade, ao se olhar mutuamente, acabe celebrando a si mesma, em vez de direcionar toda a adoração para Deus. O foco poderia, sem querer, sair do divino e ir para o humano. E para entender a fundo essa preocupação, a gente precisa lembrar o que significa adoração no catolicismo. Não é só cantar ou louvar. O ato supremo, o ponto mais alto da adoração, é o sacrifício. E a missa é, por excelência, a representação desse santo sacrifício. E aqui, a lógica toda se fecha. Se a missa é a atualização do sacrifício de Cristo e o altar é o símbolo desse sacrifício, faz todo o sentido do mundo que a orientação física de todos, padre e povo, seja na direção do altar, não é mesmo? Então, depois de juntar todas essas peças, o que a gente conclui? Fica muito claro que entender a história e a teologia por trás da liturgia muda completamente a nossa percepção daquela imagem inicial do padre de costas. Vamos resumir. A gente viu que a postura tradicional era sobre um foco compartilhado em Deus e não sobre distanciamento. Nela, o padre age como um líder, guiando uma igreja peregrina, e o altar como símbolo do sacrifício era o centro para todo mundo. Já a postura moderna veio para dar ênfase na união da comunidade.
No fim das contas, o mais importante é que entender o porquê por trás do ritual nos faz vivenciar tudo de uma forma muito mais consciente e profunda. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Será que a direção para a qual a gente se vira fisicamente, com o corpo, impacta a direção para a qual a gente se volta espiritualmente, com o coração e a mente? É uma questão que vai muito além de qualquer debate litúrgico e convida cada um a pensar na sua própria espiritualidade.